Começando com você aqui mais uma quarta-feira, sempre com aquele entrevistado bacana que a gente tenta explorar o máximo de informação para você saber quem é o nosso convidado, saber a história, o que ele faz para ajudar a sociedade a transformar essa sociedade, porque dialogar para avançar se faz necessário. E eu só estou aqui graças aos amigos patrocinadores, né? O Daniel Gomes, broker de negócios imobiliários, a Top Sun do meu amigo Gilson Redivo, querido Gilson Redivo, Truque do Recanto, melhor lanchonete, melhor hamburgueria da cidade, é ali na Marquês de Olinda, do lado da Piraberaba Auto Center. A Promed Laboratórios, do meu amigo Giscard, está espalhada em toda a cidade para você. A CID e Relojaria e Ótica, ali na Getúlio Vargas, o CID atendendo há mais de 30 anos, com aquele carinho especial, sempre com aquele cafezinho do jeito, né? Do jeito. Se eu me lembrar de mais alguns, Duplicar e Gráfica Expressa, você está com dificuldade e precisa de fazer um serviço rápido, é só ir ali. E o grupo de engenharia Babitonga, do meu amigo Éder Corbari, eu nunca vi eles para resolver problema abacaxi ambiental, com o grupo Babitonga de Engenharia. Esses são os parceiros do programa, é através deles que a gente continua presente aqui todas as quartas-feiras com um convidado especial, e nada mais justo que mais uma quarta-feira e mais um convidado especial para vocês. Eu trago hoje para vocês meu amigo, querido amigo, Ninfo Kenning, tá certo? Perfeitamente. Eu não sou alemão, mas acho que acertei, né? Quase. É Kenning. Mas é isso aí, só alemão consegue só falar. Alemão. Não tem jeito. Ou tomar um Steinegger e falar. Com certeza. Seja muito bem-vindo, Ninfo. É uma honra, uma alegria para mim receber uma figura ilustre da cidade de Joinville, né? Gentil. A gente, antigamente, eu me lembro, eu via o nome Ninfo Kenning, sei lá como é que é o nome, né? Para os amigos Ninfo, nas revistas, nas páginas do Cláudio Letts, lá na economia, na coluna de economia, né? O empresário do ano, o empresário, venderam a empresa e agora partiram para outros rumos, sabe? Então a gente via, e para mim era muito distante. E hoje eu desfrutar dessa amizade, dessa possibilidade de a gente estar batendo um papo no programa de YouTube, que antigamente não se tinha também, para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande em ter você no meu programa e poder contribuir com os meus telespectadores, com os meus ouvintes, com a tua história, que é uma história bacana, uma história linda, e a gente que conhece um pouco fica maravilhado. Então as pessoas que puderem conhecer um pouco mais sobre o Ninfo vão ter um respeito e uma admiração cada vez maior e mais gratidão por você sempre acreditar na nossa cidade, sempre empreender na nossa cidade e trazendo frutos para os joinvilenses. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Elton Guerra. Eu que fico muito feliz e honrado por estar contigo nessa quarta-feira. Realmente te conheço não faz tanto tempo assim, praticamente quando eu iniciei na política, que eu me aproximei um pouco de você e vi o teu potencial, a tua garra, a tua disposição. Isso me estimulou muito, me animou bastante. Tanto é que nós dialogamos inúmeras e muitas vezes, objetivo exclusivo, pensando em Joinville, pensando na nossa política, pensando em dias melhores para a cidade. Por isso eu também lhe sou muito grato. Tenho certeza que você é bem mais jovem do que eu, mas tem muito para mostrar e para ensinar para a gente que já tem um pouco mais de experiência. São 10 anos, eu estava falando das contas rapidinho aqui. Eu me lembro muito daqui a 10 anos atrás, eu assumi a presidência do Democratas. Perfeitamente. Aí eu recebi as fichas de filiações, a lista de filiados do Democratas. Aí eu olhei lá, Ninfo. Falei, cara, você tem que trazer esse cara para o jogo. Botar ele como player numa candidatura a prefeito. Não tem nada para perder. Eu vou arrumar o telefone desse homem e vou ligar. E assim você fez. Passei meu telefone, achei o telefone, liguei para o seu Ninfo, me recebeu. Me recebeu muito bem. Eu me lembro, como se fosse hoje, a primeira vez que fui lá no seu gabinete. A cordialidade que você me tratou, o respeito que você me tratou, isso fez com que eu passasse a admirar. E você foi muito direto comigo, muito honesto. Falou, olha, estou conversando com o Paulinho Bornhausen, ele está com um projeto aqui e talvez eu siga com ele neste projeto. E assim eu fiz. Foi para o PSB
e se elegeu vereador da cidade, mas isso é uma história que nós vamos contar ali na frente. Certo. Antes da gente entrar nessa etapa da sua vida, a vida política, né, partidária, porque políticos todos nós somos, eu queria saber quem... Ou deveríamos ser, né? Devemos. Eu queria saber quem é o Ninfo. O Ninfo é joinvilense ou não? Veio por quantos anos? É formado? O que faz da vida? É casado? Como é que é? Quem é o Ninfo Koenig? Bom, eu nasci em Joinville em 1940, ou seja, eu sou quase um dinossauro de tão velho que já estou nessa cidade. Né? Na verdade, dia 15 de novembro, vou fazer aniversário daqui a pouquinho, 85 anos. Nasci na rua Aquidaban, no final da Auto B. Minha mãe, empregada doméstica, colona de origem, meu pai sapateiro, criou uma família de 4 filhos. E uma situação muito modesta, para não dizer pobre, às vezes até miserável, né? Mas é o que se tinha na época. Nascemos na época da guerra e as coisas eram um pouco complicadas. Para os jovens de hoje é um pouco difícil poder compreender aqueles momentos onde tudo era extremamente mais difícil, né? Apesar de que comida era uma coisa mais fácil, porque nós todos tínhamos plantação de aipim, de batata, de cará, tinha vaca em casa, tinha galinha, ou seja, ovos, carne de frango, você tinha sempre, e proteína necessária para desenvolver o cérebro foi o suficiente. Né? Então, nesse ambiente a gente cresceu. Estudei no grupo escolar Conselheiro Mafra, aqui no centro da cidade, com detalhe, meu pai sapateiro, eu andava descalço, né? Nós andamos descalço até os 14 anos de idade, foi quando eu comecei a calçar sapatos. Nós somos luteranos, então aos 14 você faz a confirmação dos jovens da cidade. E é época que a gente põe sapato e bota a calça comprida, que até então só andava de calça curta, né? Ou seja, mas a sola do pé era grossa, não tinha problema, não precisava de sapato mesmo. No inverno ou no verão você andava mesmo, e comentava nesses dias com alguém, no inverno a gente andava onde tinha geada, em cima do capim seco, assim, com os pés descalços, para escutar o barulho. Era o que tinha, né? E todo mundo feliz e contente. Crescemos num ambiente saudável, família modesta, mas uma mãe maravilhosa, um pai trabalhador, até onde ele podia fazê-lo. Enfim, comecei a trabalhar aos 8 anos de idade na oficina como sapateiro. Aos 12, eu já era oficial sapateiro. Olha só. E quando a maioria hoje em dia, aos 16, pensa em começar a trabalhar, você já aos 12, eu sabia fazer um sapato inteiro, com todos os detalhes que são necessários para isso. Né? Aí meu pai vendeu a oficina dele, que tinha praticamente falido, e fui trabalhar num bar, que ele tinha lá em casa um barzinho também, porque atendia um pouco a vizinhança. Fiquei dos 12 aos 14. Aos 14 anos fui trabalhar numa empresa chamada Emílio Stock, que era na rua 15 de novembro. Era uma empresa que vendia tapetes, vendia acessórios, lâmpadas, enfim, um monte de bugiganga, um milhão da vida da época, né? Nessa empresa eu fiquei 1 ano e vi que a minha chance lá era muito pequena, porque o salário era realmente de salário mínimo. Na época se podia pagar metade do salário para os menores de 18 anos. Na época era 1.100 cruzeiros o salário mínimo, eu ganhava 550, que pagava a prestação da bicicleta, o Colégio Bom Jesus, e sobrava 8 cruzeiros, né? Vamos falar em reais, se fosse o caso, por mês para eu viver. Era o suficiente. Pagava uma entrada, 2 entradas de cinema e estava louco de bom. Você não precisava mais do que isso, né? Mas com isso eu paguei a minha bicicleta e paguei o colégio que me permitiu me formar posteriormente, né? Depois dos 14 anos que estava no Emílio Stock, fui trabalhar na Lumiere, que era uma indústria têxtil em Joinville, que fabricava lingerie, roupas íntimas de mulheres e tudo mais, e lá eu fiquei muitos anos. Foi uma das grandes empresas de Joinville. Sim, foi uma das grandes empresas, e lá foi o grande momento da minha vida, porque o dono da Lumiere, Curto Alvino Mônica, era um camarada excepcional. Ele foi vereador, né? Foi vereador, presidente da Câmara, enfim, candidato a prefeito e tudo mais, né? Ele acreditou em mim, viu em mim uma potencial e me alavancou, me estimulava para eu estudar, para eu trabalhar, para eu produzir, enfim, para ser um pouco mais eficiente do que as pessoas comuns que esperam, né, o sol para poder se aquecer. Eu não me importo só com isso. Fiquei 8 anos com ele, né? Aí, nesse meio tempo, eu estive no Exército, eu aproveitei também o Exército para estudar um pouco, me formei cabo, me formei sargento, para
ganhar um pouco de tempo e melhorar um pouco o salário também. Mas, ao invés de incorporar, com o sargento por ter incorporado, eu acabei voltando para a Lumière. Com 20 anos de idade, o Kurt Moni, aquele, me colocou para tocar uma fábrica de máquina de lavar roupa, chamada Alva, que existia em Joinville naquela época, 1960. Veja, eu não conhecia máquina de lavar roupa, porque a mãe lavava tudo à mão. Eu, pessoalmente, lavava roupa, porque a gente aprendeu isso em casa e aprendeu no exército. Né? Ou tu lava e passa a tua roupa, ou tu não sai no gabarito, conforme o jovem gostava de andar na época. Né? Era tudo nos trinques, tudo engomado, bonito, lindo de ver. Né? Muito bem, mas fui trabalhar nessa fábrica como administrador, contador, tocador de fábrica e tudo mais, vendedor, fazia tudo, uma fábrica pequena, enfim. Nessa empresa eu fiquei durante quase 5 anos, mas com situação muito difícil, porque a empresa dependia de capital de giro para poder se movimentar, já que vendia as máquinas a longo prazo, né? 1 ano, 2 anos para pagar, enfim. Aí eu vi que a chance lá era pequena, né? Com tudo que o Monique investiu em mim, eu dei um chapéu nele, porque, afinal de contas, não dá só para a gente viver de amor, né? Tem que viver de ar e água também, né? Amigos, negócio à parte. Aí surgiu uma vaga na Tigre. Eu, como diretor-geral de uma fábrica, fui trabalhar na Tigre como auxiliar de caixa. Porque eu via que na Tigre eu tinha uma oportunidade bem maior, né? E passei uns meses como auxiliar de caixa e fui mexendo, acabei ocupando alguns espaços. E tinha lá, na época, uma pessoa chamada Ercílio Fronza, que é o pai desses médicos Fronza que tem aqui em Joinville hoje, todos eles muito famosos, amigos meus e pessoas de reconhecido valor, que me chamou para trabalhar com ele para nós reorganizarmos a Tigre estruturalmente, né? Como ele tinha alguma experiência de São Paulo, muita experiência, aliás, de São Paulo, eu, como auxiliar dele, fui pegando as coisas e fazendo. Ele dava as dicas e eu executava. Com isso me permitiu eu avançar por dentro do escritório, pelo sistema, metodologia, processos e tudo mais que ampliavam o desenvolvimento da Tigre na época. Isso por volta de 1967, 66, por aí, para ter uma ideia quanto tempo faz isso já. Enfim, nesse ambiente eu cresci e me desenvolvi. Aí a Tigre foi querer fazer uma fábrica no Recife, e precisava de alguém para administrar esse processo. Eu me candidatei, fui aprovado e passei a trabalhar nesse ambiente da Tigre, já no ambiente de fábrica, no ambiente de produção e tudo mais. Fiquei alguns anos nesse procedimento, aí surgiu em 1972 uma vaga na Cipla, porque demitiram um diretor devido a um desfalque que houve internamente. O diretor não era o responsável, mas não foi culpado, mas ele foi considerado como responsável. Consequentemente, a diretoria da Tigre da época acabou penalizando ele e sobrou uma vaga e me candidatei. Né? Eu assumi a Cipla em 1972, por volta de maio, junho, quando a empresa tinha uns 300 empregados. Foi o meu grande debut, a grande oportunidade que surge na vida do homem. Eu tinha 30 e poucos anos de idade. Novo ainda. É um guri, né? Mas, enfim. E tive a felicidade de ter comigo 2 parceiros, um chamado Arlindo Steffen, outro João Bruns, um na produção, Bruns, Steffen na área de venda, e nós 3, então, começamos a fazer a Cipla se movimentar. Em 5 anos, nós fizemos a Cipla sair de 300 para 1.100 empregados, e uma empresa que era menos 10% do que era a Tigre, crescer para algo como 40%, 50% do tamanho da Tigre. Você veja, em um período tão curto, a gente cresceu de uma forma excepcional, né? Esse crescimento, lógico, me projetou porque eu passei a ter conhecimento com fornecedor de matéria-prima, de máquinas, com grandes clientes, enfim, circulava nesse ambiente com desenvoltura. E, consequentemente, acabou criando alguns ciúmes, talvez, ou sei lá o quê, né? Entre os quais a minha ação junto ao presidente da Tigre, na época, o senhor João Anzi Júnior, né, de saudosa memória, que eu fui procurar uma gratificação, um bônus maior do que estava previsto, né? Porque como nós crescíamos muito, o resultado era pequeno, porque você investia muito, reinvestia, então não gerava a caixa na velocidade como se esperava.
E aí a gratificação era em função de um resultado pequeno. Aí quando o resultado foi 10 vezes maior e nós fomos pedir 10 vezes mais gratificação, disseram, não é por aí, né? Eu falei, não, mas como não? Se antes podia, por que agora não pode? Aí conflitamos, o que aconteceu? O seu João me botou na rua. Agora, estou desempregado, né? O que fazer? Aí eu voltei para o Kurt Mone. Falei, vamos fazer uma fábrica para concorrer com a Tigre? Ele falou, vamos embora. Aí ele entrou de sócio com capital, né? Que eu tinha uns troquinhos, mas não o suficiente para montar uma fábrica. Sim. Mas tinha expertise, né? Tinha expertise, mas sabe, isso não é suficiente. Não é. Se tu não tem um pedal, tu não anda com a bicicleta, tem que se virar. Aí o Mone ofereceu a fábrica Lumière, ele tinha espaços disponíveis lá, nós instalarmos uma fábrica dentro da fábrica dele. Que a Lumière já estava... Não, na época ainda estava em ascensão, o Mônica era vivo, né? E aí criamos a Acros, em 1º de junho de 77. Começamos com 6 operários. E o que significava Acros? Acros é um nome grego que significa aquele que está no alto, né? É o radical de acrópolis, polis, cidade, acros, alto, polis, cidade, cidade no alto, né? Acros é aquele que está em cima, aquele que está no alto. É um nome surgiu assim porque nós procurávamos alguma coisa que começasse com A de preferência para estar na lista telefônica, porque na época se usava a lista telefônica, se procurava alguma coisa, quero saber tudo de conexões, achei o Acros aqui, antes da Tigre, que era a última na lista, né? Resultado, nós começamos com 6 operários, a Tigre tinha 6.000 empregados na época quando eu saí, pra vocês terem uma ideia. E com 6 nós começamos a competir com a Tigre e ficamos quase do tamanho da Tigre 22 anos depois, quando houve a oportunidade de vender a empresa, né? E o crescimento da Acros foi exponencial. Teve anos que nós crescemos mais de 100%, dobrávamos o tamanho da fábrica. Nós criamos metodologia de produção que não era normal no Brasil. Nós somos a empresa mais produtiva de tubos de conexões do país. Em gestão de conexões, fomos a melhor do mundo. Ninguém conseguia competir conosco. Foi um negócio assim excepcional. Isso baseado tudo na filosofia japonesa de produção, desenvolvido pela Toyota, né? Que é o método Toyota de produção, que a gente adotou com profundidade e realmente entramos no âmago da questão, sabe? Para poder pegar toda a finesse que os japoneses desenvolveram, haja visto que a Toyota é a maior fábrica de carros do mundo, né? Em termos de produtividade, em termos de tudo, qualidade, qualidade e tudo mais. Enfim, a gente teve essa grande oportunidade, né? Isso me permitiu ser eleito o melhor empresário do país. Você falava há pouco, muito obrigado por ter lembrado disso. Que, para um joinvilense, filho de colonos, né? Pé descalço, que botou sapato aos 14 anos, ser eleito o melhor empresário do país no ramo de material de construção, realmente é um mérito que eu fico muito feliz por isso. E detalhe, né? Concorrendo com a grande Tigre, né? Que a Tigre... A Tubos e Conexões Tigre tinha já já estava no mercado há bastante tempo, né? Era uma grande, sempre foi uma grande empresa, uma grande marca, uma excelente administração. E aí um cara que começou do zero, com 6 funcionários, daqui um pouco ser lembrado como o melhor empresário, o maior empresário do Brasil no ramo de material de construção, é uma grata surpresa, e isso chancela só o trabalho que você tinha realizado até então, né? Perfeitamente. Eu também fui eleito o melhor empresário como homem de vendas, na época eu chamo personalidade de vendas de Santa Catarina, que elege um único por ano, né? É um mérito que foi tudo isso em função da empresa, não é o meu mérito, porque a empresa que alavancou, a empresa que mostrou produto, mostrou serviço, mostrou toda uma forma diferente de gerenciar, né? E nós dedicamos, o que o japonês sempre fez, valorizando muito o empregado, o colaborador. Partindo do princípio que o colaborador, ele que é a razão de ser da empresa. Como a gente operava 24 horas, 365 dias por ano, você precisa ter gente absolutamente comprometida com o resultado. E o homem e a mulher só é comprometido com o resultado quando ela vê que ela é valorizada no ambiente em que ela está trabalhando. Isso nós fazíamos com muito mérito, porque nós dependíamos dessas pessoas, estimulávamos elas para que elas pudessem crescer, se desenvolver. Nós fomos a primeira empresa do país a botar
a gratificação, o PPR, né, participação no resultado, como um ganho adicional para os empregados. Oficialmente é registrado no Ministério do Trabalho, na primeira do país. E isso depois virou uma febre. Sim, hoje todo mundo, quase todas as empresas têm. Mas tem que pensar isso hoje, há 40 anos atrás, quando ninguém pensava nisso. Sim. Porque eu entendia que se eu remunero melhor o meu colaborador, se ele realmente vê a razão do trabalho dele sendo justificada, além da responsabilidade que ele tem, o resultado é realmente excepcional. Enfim, em 1999, veio uma empresa querendo nos comprar. E por razões que são muitas aí, porque, na verdade, houve uma dissidência na Tigre, né? O filho do João Hansen foi demitido da Tigre também, né? O João Hansen Neto, e ele resolveu, então, fazer concorrência para a Tigre, ele também, né? Aí foi para a Suíça, associou-se com o maior produtor de cimento do mundo, para montar uma fábrica de tubos e conexões no Brasil, e ele concordou e vieram montar essa fábrica em Sumaré, que é uma fábrica gigantesca. Sabe? E essa fábrica era para fazer mais ou menos a mesma quantidade de tubos e conexões que a Tigre fazia, só que ela não produziu como eles esperavam. Em vez de produzir artigos bons, fazia refúgio. Aí precisavam de alguém para consertar o erro, porque os técnicos que eles levaram para lá não eram suficientes. E na ótica deles, os únicos com essas condições éramos nós, porque nós tínhamos provado nossa produtividade. Nossa produtividade, na época, era 80% maior do que da Tigre, para vocês terem uma ideia. Onde uma máquina Tigre fazia 100 quilos, a minha máquina fazia 180, o transformava 180, só para dar um comparativo, né? Tudo isso por causa de tecnologia, de processo, método, enfim, tudo que a gente aplicava. Resultado, vieram nos comprar, lógico, nós não tínhamos nenhum interesse de vender, porque, a empresa rendia, nos remunerava, tínhamos um ambiente tranquilo, vivíamos a mil maravilhas. Mas, como a pedida que nós fizemos foi gigantesca... Né? Quanto vocês querem? Quer vender? Não. Quer vender? Não. Também não quero. Tá, mas temos que dar um valor. Dá X aí pros caras. Nós temos 250 milhões de dólares, só para ter uma ideia. A empresa valia 75, mas eles pagaram 150 milhões de dólares. A carreira era aquela choradinha e tal. Ela não valia 250, mas 75. Sim, mas tu não quer vender. Sim. Resultado... Então, quando tu quer vender alguma coisa, tu vai pedir o valor que tu quer. Mas vamos dizer que eu quero vender essa caneta para ti. Tu não quer comprar a caneta, mas eu quero vender. O preço... Aí eu vou dizer, Ninfo, eu quero vender essa caneta aqui. Não quero comprar. Não, mas eu quero te vender. Tá, quanto que tu quer na caneta? Cara, ela vale 20 no mercado. Eu quero 18. Eu quero vender. Mas eu não quero comprar. Pô, compra, Ninfo. Tá, vou te dar 10. Se eu vender por 10, foi um bom negócio para ti. E para você também que se pegou... Exato, eu precisava. Agora, no teu caso, essa caneta eu não quero vender, mas tu quer comprar. Eu te ofereço 20. Não, 20 não vendo. Eu quero 40. Não, então no 30 a gente resolve. Ele resolve no 30. Pois, essa foi a grande sacada, né? E mais um outro fator, por que a gente vendeu? Porque nós éramos 3 sócios cujos filhos não tinham aptidão para nos suceder na empresa. Nós já tínhamos diretores executivos administrando a empresa, de modo que nós, como sócios originais, podíamos continuar no conselho sem problema por tempo que tivesse de vida cada qual. Né? Mas essa ideia, e se eu morrer, como é que fica a minha sucessão? Porque normalmente há conflitos nas empresas quando os titulares morrem, né? Ou saem de cena. Daí, pensado bem no assunto, vendemos a empresa. E aí faço uma consideração. Eles nos pagaram 100 milhões à vista, usou 50 milhões para pagar se atingíssemos os resultados que haviam sido projetados para a empresa, valeu 150 milhões que a gente chegou ao estágio, né? E aí eu chamei meu sócio e falei, bom, gente, agora que nós vendemos a empresa, eu sugiro que nós paguemos uma gratificação de 10% do que nós recebemos para os nossos empregados, nossos colaboradores. Aí nós distribuímos 10 milhões de dólares de gratificação
para todos os empregados. Meu Deus, todo mundo saiu feliz. Feliz. Porque encontrei semana passada, retrasado, alguém da época, né? Me falou, seu Ninfos, eu lembro ainda da gratificação que eu ganhei quando você venderam a fábrica. Fazem 25 anos na cabeça do cara. Isso me deixou extremamente feliz, né? Aqueles 10% não me quebraram, pelo contrário. Tá? E eu fiquei feliz. E detalhe, esses 10% que vocês deram para os funcionários deu mais gás para eles produzirem, para vocês chegarem nos 50 milhões que ainda faltavam. Mas esse 50 milhões não atingimos, porque entrou Lula no negócio. Né? O Lula assumiu o governo, o país deu uma embicada e atrasou todo mundo. Mas os 100 milhões estava garantido, sobrou mais 15 milhões que a gente ainda conseguiu recuperar depois. Mas que era mais do que suficiente para todo mundo feliz. E aí surgiu o terceiro capítulo da minha vida, que é mudar de áreas. Aí eu fui para a hotelaria e fui para a área financeira. Né? Tu não precisava mais trabalhar, né, Ninfo? Mas não dá para bode velho, não pode ficar em casa incomodando a mulher. Né? Precisa trabalhar, senão ela bate com o chinelo na gente, sabe? Então, e foi a grande chance, a minha segunda, terceira chance da vida foi a hotelaria, né? Eu entrei na Atri Hotéis como sócio, eu tinha um amigo que era dono da empresa, me convidou, ele tinha um hotel, mas com chance de fazer mais uma meia dúzia, do que sabe crescer, enfim. Aí eu entrei no negócio da hotelaria. E para resumir o papo, hoje nós temos 83 hotéis, 3.600 empregados. A meta até 2030 é mais ou menos 150 hotéis. E na área financeira nós somos entre as grandes e a nossa meta é comprar o Bradesco em 2084, mais ou menos. Se a gente continuar no ritmo que vai acontecer isso. 2084 está logo ali. Demora um pouco, mas eu não tenho pressa também. Não, é isso que eu ia dizer, não tem pressa. Quem tem pressa. Né? Quem tem pressa come cru, vai com pressa mais cedo. No nosso ritmo, tranquilo. É uma brincadeira que eu faço na empresa financeira, porque como é uma empresa muito dinâmica, né, que um dia surgiu a ideia, nós precisamos ter uma meta, o que é? Comprar o Bradesco, que o Itaú cresceu muito, então não dá, mas o Bradesco, quem sabe, né? O Bradesco é um grande parceiro nosso, isso não tem nenhum desmérito, muito pelo contrário, faz grandes negócios com a gente, enfim. Mas é uma meta, eu preciso ter um propósito, claro. Não posso ficar parado na minha vida. Né? Falando em métricas, Desculpa se eu exagerei um pouco, não, distanciei um pouco, mas enfim. Em foco, em direção, né? E dias atrás eu estava fazendo o aplicativo, estava trabalhando de Uber e peguei um funcionário, um rapaz, e aí ele me viu no fundo do meu carro, tem a propaganda do meu podcast. Sim. Aí ele disse assim, você tem que levar o meu chefe aí. Sei. O cara é o empresário do chefe? É o empresário. Então, mas tem quantos empresários na cidade que não cabe todos os meus podcasts? Não. Mas o meu tu tem que levar. O cara é sensacional. O cara, ele, uma vez por mês, ele dá uma palestra para nós, motivacional, que a gente sai de lá animado, com sangue no olho para trabalhar. Eu digo, tá, quem é o teu chefe? É o Ninfo. Eu digo, mas o Ninfo é meu amigo. Eu vou chamar ele. Muito obrigado, viu? E qual é o segredo dessa palestra, Ninfo? Qual é o segredo que tu motiva e cativa os teus funcionários? Como eu disse há pouco, né? Em 1982, veja quanto tempo faz isso, né? Eu tive uma palestra de uma pessoa da Fundição Tupi, o senhor Mirs, esteve na CIG falando sobre CCQ, Círculo de Controle de Qualidade, que é um método japonês de envolver pessoas para a solução de problemas. Né? E ele fez essa palestra mostrando quanto isso foi importante para a Tupi e convidou naquele dia para que quem quisesse pudesse ir na Tupi no dia seguinte, que ele ia receber as pessoas lá para mostrar como funciona esse processo na Tupi. Uhum. No dia seguinte eu levantei cedo e falei, vou para a Tupi, vou falar com o senhor Eduardo Mias para ver o negócio. Né? Esperando encontrar lá uns 50 empresários. Tinha ninguém, só eu. Né? O senhor Mias ficou meio triste, até meio decepcionado, porque ele achou que a conversa dele tivesse motivado mais pessoas. Mas, mesmo assim, comigo, falou, vamos junto, vamos te mostrar. E me mostrou como funciona o CCQ e a metodologia de incentivar, de motivar, de valorizar, sabe, as pessoas a se autodesenvolverem. E a partir daquela época, eu passei a adotar o sistema e o método. Né?
e que me fez com que eu pudesse conversar com as pessoas sempre no sentido de que elas são a razão de ser das coisas. Elas são a única pessoa capaz de modificar o processo é você mesmo. Não tem outra, né? Porque se você não fizer, se você não avançar, vai ficar tudo como está. Tá? E para isso acontecer, tem automotivação, o cara tem estímulo próprio, ou ele precisa ser estimulado. Né? E o estímulo existe de 1000 formas possíveis de se fazer. E eu procuro explorar essas 1000 formas de estimular os meus colaboradores. Tá? Como eu sou um sujeito sozinho, eu consigo carregar uma pilha de 3, 4 tijolos e nunca mais do que isso. Se eu boto 3.000 carregando 3, 4 tijolos, você imagina quantos tijolos nós carregamos por dia. Né? Esse é o sentido. Agora, para que essas 3.600, no caso da hotelaria, pessoas trabalhem, todas com o propósito de irem numa mesma direção, com o mesmo objetivo, elas têm que ter uma razão para isso. E não é só o salário. Tem que ter um sentido, uma razão. E a razão está na motivação. Tem que sentir que ela realmente é útil, que ela está prestando um bom serviço, que ela é valorizada. Tem cientistas que estudam a psique do ser humano, né? E está provado que o homem valoriza muito mais, ele dá muito mais importância a ser valorizado e considerado do que ao salário. O salário, ele é valorizado quando o cara é muito miserável, que ele vive da mão para a boca, sabe? Se não comer daqui a meia hora, ele vai morrer de fome. Sim. Quem tem um centavinho a mais, ele quer ser respeitado. Essa é a palavra-chave. E quando você respeita o ser humano e você o valoriza, mostra o valor que ele tem, mostra o estímulo que ele dá, que ele possa lhe dar, o resultado é brutal. As palavras que você ouviu de alguém, que eu não sei exatamente com quem você conversou, né? Mas que eu faço isso com frequência, botando, sabe, fogo, né? Eu dizia no meu tempo de Acre, olha, gente, nós temos que andar ligeiro, porque para não falar em tigre, nós falamos em onça, para não falar no concorrente, a onça tem garras afiadas, né? E tem um sarrafo que se cuida, sabe? Se te pegar, ela te arrebenta, né? Então, vamos sair correndo, nós temos que andar ligeiro, nós temos que estar na frente. Não podemos perder espaço para o concorrente ocupar, né? E nesse ambiente é satisfazer o nosso cliente, que é a razão de ser de tudo na vida. Se você não satisfazer o teu cliente, o teu resultado como ser humano é zero. Né? E o cliente é tudo. Né? A tua mulher é teu cliente, teu filho é teu cliente. Se você não souber administrá-lo, tratá-lo bem, a tua mulher, sabe, você vai viver, mas nunca na harmonia, sem conflito. Enfim, essa energia que nós precisamos para chegar aos 150 anos, que é a minha meta, né? Eu também não tenho pressa, eu estou esperando chegar lá, né? Comemora um ano por vez. Um dia por vez, né? Faz só um aniversário por ano. Eu também faço um por ano. Né? Por isso, Elton, realmente é uma condição que eu sinto, sabe? E me deixa muito feliz poder estimular os nossos colaboradores, né? Mostrar para eles o valor que eles têm, a energia que está embutida dentro do coração e no cérebro, é algo descomunal. Quando se bota fogo nisso, ninguém segura. Aquilo, aonde passa, vai limpando, vai arrumando, vai consertando tudo. Sabe? Então, o meu sucesso, com certeza, vem dessa gente. Não meu, porque eu não posso fazer muita coisa. Tu carrega 4, 5 tijolos, né? Eu não consigo carregar um piano sozinho, preciso de ajuda para carregar o piano. Exatamente. Ninfo, a tua vida foi toda ela forjada na iniciativa privada, né? Desde os teus 10, 14, 8 anos de idade, sempre tentando, ou trabalhando, empreendendo, ajudando, e sempre na iniciativa privada, né? Com espírito de liderança, porque foi presidente da CIG, teve os momentos de associativismo empresarial, mas chegou num momento que você olhou para fora das barreiras das empresas ou da empresa e olhou para o cenário político. Você falou mesmo que lá atrás, quando vendeu a Acros, não chegou naquele superávit desejado porque entrou o governo e as políticas públicas governamentais fizeram com que
a empresa não atingisse o resultado esperado e não veio aquele superávit estimado. E você olha para isso e diz, será que vale a pena eu entrar na política e coisa? E faz uma análise e toda vez que se falava em eleições, se lembrava do ninfo candidato, o ninfo prefeito, o ninfo vice, o ninfo governador, o ninfo deputado, senador, sempre toda a eleição, nos botequins, nas conversas dos formadores de opinião, sempre surge o nome dos empresários, né? Que é normal. A pessoa vê o talento, o dom de administrar coisa privada, por que não adotar esse talento para a coisa pública? E chega em 2016, o ninfo é seduzido, podemos dizer assim, ou convocado para concorrer a vereador de Joinville e ganha a eleição. Qual foi a tua experiência na vida pública? Foi maravilhosa. Eu realmente lamento não ter começado mais cedo, mas como tudo tem o seu tempo, como eu estava num período de vida já estabilizado, completamente tranquilo, com sucessão garantida, tanto na área hoteleira quanto na área financeira, eu imaginei, se pessoas com mais experiência, com mais vivência, não se envolverem com política, nós acabamos perdendo uma oportunidade, porque outras pessoas, eventualmente, nem sempre com essas mesmas qualidades, acabam entrando no negócio, como é a única opção, você acaba votando nelas, né? E aí surgiu a oportunidade de me filiar ao partido, né? Você falou Paulinho Bornhausen há pouco, de boa lembrança e sugestão. Aí uma oportunidade, também a escolha de partido foi uma outra questão, porque não adianta eu querer me filiar ao MDB quando já tinha 25 candidatos, eu tinha que ir num partido que me garantia a eleição, mesmo que eu não tinha vocação para ser PSB, né? Não é a minha lida, mas para todos os efeitos... O Paulinho dizia que era Partido Social Brasileiro. Mas para todos os efeitos eu precisava ter um partido, do contrário você não vai lá, né? E consequentemente, me filiei, acabei sendo eleito e me deu a grande oportunidade de me envolver realmente um pouco mais na política. E eu vou insistir no aspecto, todo homem ou mulher deveria, de alguma forma, se candidatar, se não ao cargo, mas a disputar, discutir política. Porque a política é a única, e não há outra, única ferramenta disponível para se mudar as coisas. O país, o mundo, ele só se muda através da política. Eu posso ser o homem mais rico, mais famoso, mais poderoso do mundo, e eu não faço nada se eu não tiver uma ação política. Por isso que nós, no Brasil, cometemos o grave erro de dizer que política é coisa de bandido, de safado e sem vergonha, né? Ou de ladrão, às vezes até assim. Quando, na verdade, a política é a solução. Não é quando nós viramos de costas e deixamos, né, o bandido tomar conta da delegacia. Nós, o xerife, entregamos o distintivo, entregamos a arma e o bandido vai cuidar da nossa delegacia. Esse foi o grande erro que o brasileiro cometeu a vida inteira, para ser bem preciso. Então, é porque as pessoas colocam todos na lata do lixo, né? Bota, como diz na política, na vala comum. Na vala né? comum. E não é isso que acontece. Porque não devia ser, tem e também várias não é, pessoas, tem toda a razão. E tem várias pessoas boas, né, que se candidatam e que ou ganham, ou... Né, eu me lembro nessa época, nessa leva que você se elegeu, vários nomes bons se elegeram, né? Se elegeu o Rodrigo Coelho, se elegeu você, tem outros nomes que se elegeram, pessoas do bem, pessoas boas. Nós já tivemos bons vereadores, né? Nós falamos no Curto Elvino Monique, foi um excelente vereador, um excelente representante popular, Najib Zatra, o Coelho Neto e tantos outros, né, que eu me lembro com saudosismo. Mas eu olhando para a atual legislatura, eu vejo que algumas pessoas estão ali, eu não sei por que estão ali, mas estão ali. É igual aquele ditado, né? Na política, tu encontra o elefante em cima do poste. Tu não sabe como o elefante chegou lá, mas sabe que ele está, né? Sem dúvida. Mas, enfim, eu tenho essa
convicção de que nós precisaríamos realmente cada vez mais pensarmos em política, né? Por isso que eu entrei, não me recandidatei para vereador, porque acho que fiz o meu debut, que eram uns 4 anos necessários, tive uma excelente experiência, conviver com pessoas muito interessantes, enfim, surgiu por nada para eu ser candidato a vice-governador na chapa do Gelson Merizio. O próprio Jorginho insistiu de uma forma bastante enfática para que eu aceitasse, mas eu cumpri a minha missão. Eu continuo no partido hoje, no PL, sou presidente de honra do partido e continuo no ambiente estimulando pessoas a trabalharem, se desenvolverem e avançarem nesse processo. Porque nós, mais uma vez eu insisto, precisamos estar envolvidos com política. Nós vamos conquistar o Brasil somente através de política. E com pessoas que tenham realmente responsabilidade, que saibam o preço das coisas, sabem quanto custa para fazer as coisas, para que a gente possa, reduzir custo, facilitar os processos. Eu, como vereador, vi uma grande dificuldade aqui em tudo que a gente pretendia fazer, tudo era burocrático, tudo é complicado, tudo é... Enfim, pra você ter uma ideia, eu não me conformava que as escadas que subiam na Câmara de Vereadores estavam todas enferrujadas, né? Precisava pintar aquilo que é muito degradante. Eu me propus a fazê-lo. Sábado, pegava um pintor que eu conheço, vou lá, raspo, lixo, pinto, segunda-feira está tudo pronto. Eu, durante 4 anos, não consegui pintar de graça, com meu dinheiro, com tinta que eu levava, a escada da Câmara de Vereadores, sabe? Fim na picada, né? Porque a regra é essa, não pode. Enfim, seja, e por que as leis são assim? Porque são escritas por pessoas que não têm, sabe? Acho que tudo está feito só para sacanagem, só para roubalheira, só para desvio, quando não é assim, né? Não, necessariamente não deveria ser assim. Portanto, vamos pensar um pouco nisso. Eu vou insistir com quem te assiste, quem te ouve, vamos pensar em política. Nós estamos agora numa nova eleição. Se nós não tivermos pessoas que pensem exclusivamente no país, e o país ele precisa pensar, acima de tudo, na economia, porque a economia é a razão de ser da geração de todo o resto. A economia gera o caixa, que vai pagar a saúde, a educação, a segurança, enfim, a infraestrutura, tudo o que nós precisamos. Como o Lula está fazendo, está atrasando a nossa economia de uma forma que vocês não têm ideia como esse país está aos frangalhos, está arrebentado, porque o que o Haddad faz, ele não tem nenhuma noção do que é economia, tanto que ele estudou 2 meses de economia, ainda colou para poder passar. Esse é o homem que toca o nosso país, um país de mais de 200 milhões de seres humanos. Ou seja, se nós não mudarmos isso, vamos ser eternamente um país atrasado, quando nós podíamos ser seguramente um dos países mais ricos do mundo. Nós temos todas as condições para isso. Nos falta disposição política e determinação para fazer as coisas acontecerem. Esse é um grande desafio que a gente tem, que a sociedade tem, que é de nos adequarmos e nos ajeitarmos, né? De ser realmente uma grande potência, coisa que nós podemos e temos todas as ferramentas para isso, né? E aí eu vou mais além, não é só olhando para quem ocupa a cadeira de presidente e seus assessores, os seus ministros, mas também o nosso parlamento. Nosso parlamento é muito ruim. Não dá para a gente querer ter um orçamento do parlamento gigantesco, inviabilizando as políticas públicas do governo federal. Não dá para a gente ter um sistema judiciário tão caro e inoperante e ineficiente como nós temos. É uma vergonha a gente ter um judiciário muito grande e muito custoso. Se o judiciário fosse cortado pela metade, daria conta de trabalhar e nós gastaríamos menos, e o que sobra iria para a saúde, educação, e o que o parlamento nos custa também, se custasse a metade, nós poderíamos estar investindo em outras políticas sociais, políticas públicas. Mas é o que a gente tem, né? Porque nós votamos nessas pessoas que lá estão, nós não nos preocupamos em ver o currículo, ver quem é que é candidato ao que se propõe a fazer, né? E o detalhe, nós aqui do Sul ainda temos alguns privilégios, temos algumas vantagens. Quando você olha isso no resto do país, meu amigo, é assustador
a questão das vantagens, né? Estados que têm mais de 50% da população recebendo Bolsa Família. Isso é o absurdo do absurdo. Olha, quem entende um pouco das coisas, ou quem tem um pouco de princípios cristãos, é com o suor do teu rosto que você vai ganhar a tua comida. Sabe, está na Bíblia. Vamos trabalhar. Não dá para ficar sentado em casa esperando a Bolsa Família. Vamos trabalhar, vamos plantar, vamos fazer, vamos cozinhar, vamos lavar, vamos fazer qualquer coisa para gerar caixa. Ficar sentado. Como é que nós queremos desenvolver um país onde a metade da população recebe Bolsa Família? Assim, ó, eu não sou contra a Bolsa Família. Eu também não, pelo contrário. Mas a política do Bolsa Família que está errada. O cara está ganhando Bolsa Família, beleza, então tu vai estudar, tu vai se formar. Vai limpar as né? ruas. Nós vamos te dar um emprego, né? E a hora que tu conseguir um emprego, tu se requalificou, está apto para o mercado de trabalho, você vai conseguir um emprego. 1 ano, 2 anos mais, tu vai receber o Bolsa Família, que é o prazo que tu tem para tu mudar de vida. Porque as pessoas... Estou 100% contigo. Tem que mudar a mentalidade. E aí uma coisa que eu digo, a transformação social só acontece pela educação. Sim. Não educação, porque não é educação, é pelo ensino. Porque educação vem de casa. Sim. Os alunos aprendem na escola. Então fazer um primeiro, segundo, e até chegar à universidade, sendo profissionalizante, encaminhando o jovem ao mercado de trabalho, dizendo para ele da oportunidade de ele ser um cidadão de bem e trabalhador, pagando os seus custos e os seus impostos. Se a gente não pensar isso, a gente vai ficar para trás. Assim foi a Coreia depois da destruição, assim foi o Japão depois da guerra. Eles investiram aonde? Na educação. E hoje são potências tecnológicas. Taiwan é uma potência porque investe em educação, né? E tantos outros países que investem em educação precisa ser investido no Brasil. Uma pena que o Ninfo está aposentado na política, né? Porque seria um excelente prefeito da cidade. A oportunidade está aí, daqui a 2 anos, 3 anos. Muita gentileza tua. Nós temos eleição e o Adriano já não pode mais, hein? Sim. De repente tu pode ser o sucessor. É só tu botar a chuteira e se aquecer e vem pro jogo. Vamos deixar os mais jovens fazerem, né? Tá Vamos ficar bom. aqui na expectativa. Ninfo, muito obrigado pela sua presença. Foi um bate-papo agradável demais. A tua história realmente ela é inspiradora, porque um garoto de 8 anos de idade, calçando um primeiro calçado aos 14, né, andando de calça curta, se transformar num homem, podemos dizer, muito bem sucedido. Obrigado. Né, graças à expertise, à inteligência, à dedicação dos anos e agarrando as oportunidades que apareceram, né, chegou aonde chegou, né? Então, graças a Deus. Parabéns, Ninfo. Essa tua história, ela serve para outras pessoas assistirem e dizer, olha, tá aí um homem que eu gostaria de ser. Então, use os exemplos que o Ninfo deu aqui nesse programa e busque os seus sonhos e transforme em realidade. Quero te agradecer mais uma vez, dizer que o programa está à disposição, que este que vos fala está à sua disposição sempre que precisar. Obrigado. Conte sempre comigo. Muito obrigado, Elton. A todos os teus ouvintes também. Fico muito feliz pela oportunidade de estar contigo. Fico realmente honrado poder estar todo esse tempo contando um pouco dessa minha história, mas, enfim, estimo que possa servir de algum exemplo, se for o caso, e eu estou à disposição. Não me furto, estou sempre disponível, tenho uma vida absolutamente tranquila, as empresas são bem administradas e por isso me dá a chance de poder estar em vários ambientes, meio que ao mesmo tempo, né, para poder ser útil para a nossa comunidade. Nasci em Joinville, pretendo morrer aqui, mas não sem antes ainda trabalhar mais uns 50 anos para mostrar alguma coisa. Temos que comprar o Bradesco. Pelo menos. Obrigado. Um abraço a todos, fiquem com Deus, curtam, assistam esse programa, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, ative o sininho e mande para todos os amigos que queiram saber dessa grande história inspiradora, né? Principalmente para os mais jovens de hoje em dia que querem ficar só jogando. Aos 8 anos de idade estava caminhando, né? Indo para o Conselheiro Mafra a pé.
Isso é importante para vocês verem a realidade de antigamente para a realidade de agora. Tá? Serve de inspiração. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.